Ela tinha 79 anos, morava sozinha em um apartamento pequeno no interior de Minas Gerais e havia perdido todos que amava: filhos distantes, marido morto, vizinhos indiferentes. A solidão havia se tornado tão espessa que ela mal conseguia sentir o sabor da comida. Até o dia em que encontrou, esquecido numa caixinha de doação da paróquia, um livrinho com a foto de um menino de olhos claros e sorriso tranquilo. Carlo Acutis, um jovem que havia morrido aos 15 anos, em 2006, e que de alguma forma, inexplicável, perturbador, absolutamente real, começou a aparecer na vida dela. Não em visões, não em sonhos apenas, mas em coincidências tão precisas, em consolações tão concretas, que a fronteira entre o humano e o sagrado começou a se dissolver. Esta é a história de uma mulher que pensava estar completamente sozinha e descobriu que nunca havia estado. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber de qual cidade, estado ou país você está nos acompanhando. Sua presença aqui importa muito para nós. Conceição tinha aprendido ao longo dos anos que a solidão não chega de uma vez. Ela não aparece numa manhã como uma tempestade, não derruba a porta nem quebra janelas. Ela se instala devagar, como mofo numa parede úmida. Primeiro, um pontinho escuro no canto, quase imperceptível, e depois toda a parede tomada, e você olha e não sabe ao certo quando foi que aquilo começou. Foi assim com ela. Aos 50 anos, quando o marido Antônio morreu de infarto fulminante, enquanto tomava café da manhã, a solidão colocou o primeiro tijolo. Aos 62, quando o filho mais velho, Marcos, aceitou uma proposta de trabalho no Canadá e foi embora com a esposa e os 2 netos que Conceição havia aprendido a amar como prolongamento de si mesma, veio o segundo tijolo. Aos 68, quando a filha Fernanda, que morava em São Paulo, começou a espaçar as ligações de uma vez por semana para uma vez por mês e depois para só nas datas comemorativas, o terceiro tijolo foi assentado. E assim, calmamente, metodicamente, a solidão foi construindo sua casa dentro de Conceição, até que, aos 79 anos, ela acordava de manhã. E o silêncio do apartamento tinha peso, textura, quase cheiro. Era um silêncio que ocupava espaço, que empurrava as paredes para dentro. O apartamento ficava no 3º andar de um prédio antigo no centro de Oliveira, cidade de porte médio no centro-oeste mineiro. Era um lugar de tetos altos e piso de madeira que rangia em certos pontos específicos. Ela os conhecia de cor. Sabia exatamente onde pisar para não acordar os vizinhos de baixo, embora os vizinhos de baixo nunca ligassem para ela de qualquer forma. A janela da sala dava para uma rua movimentada durante o dia, e isso, por muito tempo, havia sido um consolo. O barulho de carros, as vozes das crianças saindo da escola, o pregão do feirante que parava na calçada às quartas-feiras. Mas com o tempo, até o barulho de fora havia se tornado uma espécie de moldura para o silêncio de dentro. Aquelas vidas acontecendo, todos aqueles movimentos e conversas e risos, e ela do outro lado do vidro, como se assistisse a um filme sem legenda, numa língua que um dia ela havia falado e que agora havia esquecido. Ela tinha uma rotina. As rotinas são a última defesa de quem está sozinho. Enquanto há uma sequência de gestos para executar, o tempo passa. E enquanto o tempo passa, a dor não para completamente, mas ao menos se move. Ao menos não fica estagnada no peito como água parada. Conceição acordava às 6h30, esquentava o leite, tomava o café com pão de queijo que ela mesma fazia às sextas e congelava para a semana. Às 8, ia à missa na paróquia de Nossa Senhora das Dores, que ficava a 3 quadras. Isso era inabalável.
32 anos de missa diária, mesmo quando fazia frio, mesmo quando a artrite no joelho direito protestava, mesmo quando a neblina do inverno mineiro transformava a rua numa passagem etérea e ela andava devagar, encolhida no casaco azul que havia sido de Antônio e que ela havia mandado ajustar para caber nela. Depois da missa, mercado ou feira, dependendo do dia. Almoço, uma novela ou um programa de culinária. O terço das 3. Jantar leve. Cama às 9h30. E assim os dias se repetiam, um encaixando no outro, como peças de quebra-cabeça que formavam sempre a mesma imagem. O problema era que a imagem estava ficando desbotada. Ela havia percebido isso numa quinta-feira de maio, quando se sentou para almoçar e olhou para o prato de macarrão com molho de tomate que havia preparado, e percebeu que não sentia vontade de comer. Não era falta de apetite físico, era outra coisa. Era a ausência de qualquer razão para sentar à mesa, a ausência de alguém para quem perguntar se estava gostoso, a ausência de uma conversa paralela ao barulho do garfo contra o prato. Ela ficou sentada por alguns minutos olhando para a comida, e então pensou, com uma clareza que a assustou, que se ela simplesmente não se levantasse mais, se ela ficasse naquela cadeira e fosse se apagando aos poucos como uma vela no fim do pavio, provavelmente passariam dias antes que alguém percebesse. Talvez uma semana. Talvez Fernanda ligasse no domingo seguinte e ficasse estranhando o telefone, chamando sem atender e depois concluísse que a mãe estava na missa ou tinha saído para o mercado, e depois chamasse de novo na segunda. E talvez na terça já começasse a se preocupar de verdade. Esse pensamento não era suicida. Conceição não queria morrer. Era algo diferente, mais sutil e mais triste. Era a constatação de que a própria existência havia se tornado tão pequena, tão dobrada sobre si mesma, que ela cabia dentro de uma semana de indiferença. Ela comeu o macarrão frio e foi lavar o prato. Na sexta-feira da semana seguinte, após a missa, o padre Henrique anunciou que haveria uma pequena caixinha de doação no fundo da igreja. Livros, folhetos, objetos de devoção que paroquianos haviam trazido para distribuir gratuitamente a quem quisesse. Conceição quase não parou. Ela não precisava de mais nada em casa. O apartamento estava cheio de objetos que um dia haviam sido usados e que agora existiam apenas como marcadores de um passado que não voltaria. Mas ao passar pela caixinha, algo a fez parar. Ela mesma não saberia explicar o quê. Uma espécie de hesitação no passo, como quando se está caminhando e o corpo percebe algo antes da mente. A caixinha era de papelão, forrada com papel crepom vermelho desbotado. Dentro havia um rosário cor-de-rosa, com a pintura descascada nos primeiros grãos, um livrinho de orações ao Sagrado Coração, um santinho plastificado de São Francisco e, quase no fundo, um pequeno livro de capa branca com a fotografia de um rapaz jovem, muito jovem. Devia ter uns 15 anos na foto, talvez menos. Cabelo castanho levemente despenteado, olhos claros, um sorriso que não era exatamente um sorriso completo. Era mais a disposição para o sorriso, a antessala do sorriso, algo que dizia que ele estava completamente à vontade com o mundo e com quem quer que estivesse do outro lado da câmera. Carlo Acutis, dizia o título. Abaixo, o adolescente que conquistou o paraíso. Conceição não conhecia aquele nome. Ela havia ouvido falar vagamente de um jovem italiano que havia sido beatificado recentemente, mas nunca havia prestado atenção, da mesma forma que não prestava atenção a muitas coisas que aconteciam no mundo desde que o mundo havia começado a parecer tão distante. Ela ficou olhando para a capa por alguns segundos, para aquele rosto jovem que a olhava de volta com uma tranquilidade que parecia ligeiramente improvável num adolescente, e então colocou o livro na bolsa e foi para casa. Leu o livro inteiro naquela tarde. Não foi uma leitura rápida nem superficial. Foi o tipo de leitura que acontece quando algo no texto corresponde a algo em você. Quando as palavras não apenas entram pelos olhos, mas descem mais fundo,
tocam em lugares que você havia esquecido que existiam. Carlo Acutis havia nascido em Londres em 1991 e crescido em Milão. Filho único de uma família abastada, havia descoberto a fé católica por conta própria, quase sem incentivo dos pais, que eram católicos nominais sem grande prática. Desde cedo, havia demonstrado uma devoção à Eucaristia que seus professores e colegas achavam incomum para um menino de sua idade. Ia à missa diariamente, passava tempo em adoração ao Santíssimo Sacramento, dizia que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. Ao mesmo tempo, era completamente normal em todos os outros aspectos. Gostava de videogames, era apaixonado por programação de computadores, tinha amigos, adorava cachorros e gatos, era bom em futebol, assistia a filmes, tinha gostos musicais definidos. Não havia nada de afetado ou artificial em sua devoção. Ela coexistia com uma personalidade viva, curiosa, profundamente humana. Ele havia morrido de leucemia em outubro de 2006, com 15 anos. Antes de morrer, havia dito que oferecia seu sofrimento a Deus, pela Santa Igreja e pelo Papa. Havia sido enterrado em Assis por vontade própria expressada ainda em vida. Conceição fechou o livro devagar quando terminou. O apartamento estava em penumbra. Ela havia lido durante toda a tarde e não havia percebido a luz mudando. Ficou sentada no sofá por um longo tempo, o livro no colo, olhando para a janela escurecida. Ela estava pensando numa coisa específica que havia lido. Uma frase atribuída ao próprio Carlo, reproduzida em várias passagens do livro de formas ligeiramente diferentes, mas sempre com o mesmo núcleo. Todos nascem originais, mas muitos morrem cópias. E outra: a tristeza é olhar para si mesmo, a felicidade é olhar para Deus. Ela não dormiu bem naquela noite. Ficou acordada muito tempo, com o teto do quarto acima dela e o silêncio do apartamento ao redor. Mas era um silêncio diferente. Não o silêncio vazio de sempre. Era um silêncio que parecia conter algo. Como uma sala escura em que você não está completamente certo de que está sozinho. Na manhã seguinte, sábado, ela acordou cedo e foi à missa. O padre Henrique estava doente e havia um padre substituto mais jovem que Conceição não conhecia. O jovem padre deu uma homilia sobre os santos que mais o haviam tocado pessoalmente e mencionou Carlo Acutis. Disse que havia visitado Assis no ano anterior e contemplado o corpo do beato, que estava exposto em seu traje casual de jeans e tênis, de acordo com seu desejo, e que havia saído de lá transformado, não por nenhuma experiência mística dramática, mas pela simplicidade absolutamente desconcertante daquele jovem que havia sido completamente do mundo e completamente de Deus ao mesmo tempo. Conceição sentiu um arrepio que começou na nuca e desceu pela espinha. Era impossível que o padre soubesse que ela havia lido o livro na véspera. Era impossível que essa coincidência houvesse sido planejada por alguém. E ainda assim, ali estava. O nome voltando, o rosto daquele adolescente de olhos claros voltando, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção com uma insistência gentil. Ela começou a conversar com Carlo, não em voz alta, pelo menos não no começo. Era uma conversa interna, o tipo que as pessoas muito solitárias às vezes têm com os mortos que amaram. Com Antônio, ela havia feito isso por anos após a morte dele, falando mentalmente com ele enquanto cozinhava ou dobrava roupa, contando as pequenas coisas do dia como se ele ainda pudesse ouvir. Com Carlo, era diferente porque ela não o havia conhecido, não havia nenhuma memória compartilhada, nenhuma história comum. Era simplesmente uma presença que ela havia encontrado naquele livro e que havia ficado, como uma música que você ouve uma vez e não consegue mais tirar da cabeça. Ela lhe contava as coisas, o cotidiano monótono, e os pensamentos que ela não dizia para ninguém porque não havia ninguém.
Contava sobre Antônio e sobre como ainda, depois de tantos anos, havia certas manhãs em que acordava e por um segundo, naquele espaço entre o sono e a consciência, esquecia que ele havia morrido e então lembrava, e era como morrer um pouco também. Contava sobre os netos no Canadá, que ela via em fotos no celular que Fernanda havia lhe ensinado a usar, e que cresciam tão depressa que pareciam ser outras crianças a cada foto nova. Contava sobre a dor no joelho que estava piorando e sobre o médico que havia sugerido uma cirurgia que ela não queria fazer porque quem cuidaria dela no pós-operatório. Contava sobre os dias em que a vida parecia tão reduzida que mal cabia no campo de visão. E algo começou a mudar. Não era milagre, pelo menos não do tipo que vem com luz e trovão e a certeza imediata de que algo sobrenatural aconteceu. Era mais sutil. Era como quando você passa muito tempo num quarto escuro e seus olhos gradualmente se ajustam e as formas começam a aparecer onde antes havia só escuridão. Conceição começou a perceber coisas que havia parado de perceber. A cor específica do céu de Oliveira nas manhãs de junho, aquele azul limpo, duro, sem nuvens, que parecia recém-lavado. O cheiro do pão de queijo saindo do forno, que ela havia feito centenas de vezes sem realmente sentir há anos. A forma como a luz da tarde entrava pela janela da sala e fazia o pó suspenso no ar brilhar como partículas de algo precioso. Pequenas coisas, mas pequenas coisas são, às vezes, o que separa uma vida vivida de uma vida apenas executada. Numa tarde de julho, 3 semanas depois de ter encontrado o livro, ela estava sentada na janela fazendo crochê. Havia retomado o crochê depois de anos, sem saber muito bem por quê. A mão encontrando os movimentos com uma memória muscular que parecia independente da vontade, quando ouviu um choro vindo do apartamento ao lado. Um choro de criança pequena, agudo e persistente, o tipo que não para facilmente. Ela havia notado, nos últimos meses, que uma família jovem havia se mudado para o apartamento 302. Um casal, uma criança de talvez 2 anos, às vezes o cheiro de frango assado escapando pela fresta da porta quando ela passava pelo corredor. Mas nunca havia havido contato além de um aceno rápido. O choro continuou por 20 minutos. Então, parou de repente. Conceição ficou pensando naquilo, no choro e no silêncio abrupto depois. Pensou em Carlo, em como o livro descrevia sua atenção constante às pessoas ao redor, as histórias de como ele ficava no portão da escola, esperando os colegas mais vulneráveis para que não chegassem sozinhos, de como dava sua merenda para moradores de rua, de como via cada pessoa com uma atenção que as fazia sentir importantes. Pensou em como ela havia passado meses naquele prédio sem realmente ver ninguém. No dia seguinte, ela fez um pão de queijo a mais e bateu na porta do 302. A mulher que abriu a porta tinha uns 28 anos, cabelo preso num rabo de cavalo desfeito, olheiras profundas, uma criança no quadril que olhou para Conceição com aquela curiosidade absolutamente despudorada que só as crianças pequenas têm. A mulher pareceu levemente surpresa, depois levemente desconfiada, depois, quando viu o prato com os pães de queijo ainda mornos coberto com um pano de prato bordado, levemente emocionada, de uma forma que tentou esconder. O marido trabalhava fora o dia inteiro. A criança estava com febre há 3 dias. Ela estava exausta e assustada e não conhecia ninguém em Oliveira. Haviam se mudado de Belo Horizonte 2 meses antes por causa de uma transferência de emprego. O nome dela era Juliana, o da criança era Miguel. Conceição ficou 1 hora ali. Não fez nada de especial. Tomou um café, ajudou a entreter Miguel enquanto Juliana tomava banho, sem precisar ficar ouvindo choro. Disse que a febre em crianças dessa idade sobe rápido, mas passa rápido, e que se precisasse de alguma coisa, era só bater na porta. Quando foi embora, Juliana segurou sua mão por 1 segundo na despedida com uma força que disse mais do que qualquer palavra.
Naquela noite, Conceição sentiu algo que havia esquecido o nome. Demorou um pouco para identificar. Era utilidade. Era a sensação de que sua presença havia feito diferença para alguém num dia concreto e específico. Ela agradeceu a Carlo em silêncio antes de dormir. As semanas seguintes trouxeram mais coisas. A amizade com Juliana foi crescendo devagar, com a naturalidade das coisas que têm raízes. Um café aqui, uma tarde de crochê, enquanto Miguel dormia ali, uma receita passada de mão em mão, histórias trocadas. Juliana havia crescido sem avó. A mãe de sua mãe havia morrido quando ela era adolescente, e havia algo naquela relação que preenchia um espaço em ambas, sem que precisassem nomear isso. Miguel havia adotado Conceição com a eficiência brutal com que as crianças pequenas adotam as pessoas de que gostam. Chamava-a de Vó Seição. Aparecia na porta com um carrinho de brinquedo para mostrar. Sentava no seu colo durante os programas de culinária e ficava olhando para a televisão com uma seriedade cômica que fazia Conceição rir do fundo do estômago. O tipo de riso que ela havia esquecido que existia. Mas o que estava acontecendo com Conceição não era apenas o surgimento de uma nova amizade. Era algo mais interno, mais difícil de descrever com precisão. Era como se, ao começar a conversar com Carlo, ao dirigir sua atenção, mesmo que em forma de conversa silenciosa, para alguém que havia vivido de uma determinada forma, ela houvesse começado, quase sem perceber, a viver de uma forma ligeiramente diferente, mais atenta, mais presente, com uma disposição renovada para olhar para fora em vez de apenas para dentro. Ela leu mais sobre ele. Encontrou artigos na internet. Fernanda havia lhe ensinado a fazer buscas básicas no celular. E depois pediu a Juliana, que era mais hábil com as tecnologias, para lhe mostrar vídeos e documentários. Viu imagens do corpo de Carlo exposto em Assis, aquele jovem no traje casual de todos os dias, e foi tocada pela estranheza singela daquilo. Um santo de jeans e tênis de treino, um santo que havia passado horas jogando videogame e programando exibições de milagres eucarísticos para mostrar nos computadores de igrejas um santo que havia sido completamente um menino do seu tempo. Havia algo nessa justaposição que ela achava profundamente consolador. A ideia de que a santidade não requeria a extinção do humano, mas, ao contrário, parecia florescer a partir do humano mais completamente. Em agosto, Conceição teve uma crise. Começou como uma noite ruim, um pesadelo com Antônio, o tipo em que ele está vivo e ela sabe que ele vai morrer em breve e não consegue avisar, não consegue fazer nada, apenas acompanha o tempo correndo para o inevitável. Acordou às 3 da manhã, com o coração acelerado e o apartamento escuro ao redor e o silêncio de volta, o silêncio pesado de antes, e por um momento pareceu que as últimas semanas haviam sido uma ilusão, que ela estava exatamente onde sempre havia estado, sozinha e esquecida num apartamento de teto alto e piso rangido, esperando que alguma coisa finalmente acabasse. Ela ficou deitada por um tempo, tentando voltar a dormir e não conseguindo. Então se levantou, foi à cozinha, fez um chá de camomila e sentou à mesa com o livro de Carlo na frente. Não para ler, ela já o havia lido várias vezes, apenas para ter ali, a capa com aquele rosto tranquilo e jovem. Ela falou em voz alta pela primeira vez. Disse, estou com medo. Simplesmente isso, no silêncio da cozinha às 3 da manhã, a voz saindo um pouco rouca de desuso noturno. Estou com medo de que o tempo que falta não valha a pena de ser vivido. Estou com medo de que eu já tenha tido tudo que era meu e que daqui para a frente seja só esperar. O silêncio depois não era resposta. Não havia voz, não havia sinal, não havia prodígio. Havia apenas o silêncio e a cozinha e a luz amarela do abajur e o chá esfriando devagar na xícara. Mas Conceição ficou ali sentada e, ao longo dos minutos, o medo foi mudando de forma. Não desapareceu,
O medo raramente desaparece completamente, especialmente quando você tem 79 anos e sabe que a aritmética da vida não está mais do seu lado. Mas foi perdendo a qualidade sufocante, foi se tornando algo mais manejável, mais parecido com tristeza do que com pânico, e a tristeza ela sabia carregar. Ela pensou numa frase que havia lido no livro, uma que Carlo havia escrito numa reflexão ainda adolescente, que a medida do amor é amar sem medida. Havia algo naquilo que não era apenas religioso, era também simplesmente verdadeiro. O medo de que o tempo restante não valesse a pena vinha de uma contabilidade errada. Vinha de medir o que havia perdido, em vez de abrir espaço para o que ainda podia acontecer. Ela havia perdido muito, mas havia encontrado Juliana e Miguel naquele prédio. Havia voltado ao crochê. Havia retomado conversas com o padre Henrique depois das missas que haviam se tornado genuinamente importantes para ela. Havia ligado para Fernanda numa noite de sábado, não para reclamar ou para cobrar, mas apenas para dizer que estava pensando nela. E Fernanda havia chorado um pouco no telefone e dito que ligaria mais vezes. E havia ligado. O tempo restante era desconhecido em quantidade, mas não estava vazio. Ela voltou para a cama e dormiu. Em setembro, chegou a notícia de que a canonização de Carlo Acutis havia sido confirmada para outubro daquele ano. Seria o primeiro santo do século XXI, o primeiro canonizado que havia crescido na era da internet. Conceição leu isso no celular com uma emoção que a surpreendeu. Sentiu o coração apertar e os olhos umedecerem, e ficou alguns segundos tentando entender de onde vinha aquela reação tão forte por alguém que ela nunca havia conhecido e que havia morrido décadas antes. Mas é que ela o havia conhecido. De uma certa forma, e numa certa medida, que não era possível descrever em termos convencionais, ela o havia conhecido. Havia passado meses em conversa com ele, havia carregado seu livro como se carregasse uma companhia, havia pensado nele ao olhar para Miguel brincando no chão, havia pensado nele ao fazer pão de queijo para Juliana, havia pensado nele nas manhãs de missa quando o sino tocava e o frio de junho ainda estava nos ossos e ela sentia que havia uma razão para estar ali. Ele havia sido uma presença, não da forma que os filmes de terror mostram os mortos voltando, não fantasmagórica, não aterrorizante, não dramática. Uma presença gentil, do tipo que não se anuncia, mas que você nota pela diferença que faz na temperatura do cômodo. Ela perguntou ao padre Henrique se havia alguma forma de participar das celebrações, mesmo à distância. Ele lhe mostrou que a cerimônia seria transmitida ao vivo pela internet. Haveria uma televisão na sala paroquial para quem quisesse assistir junto. Conceição foi. Havia umas 15 pessoas na sala paroquial naquela manhã de outubro. Maioria idosos como ela, mas também alguns mais jovens. Uma mãe com um bebê no colo, 2 adolescentes que pareciam ter vindo com a avó e que no começo tinham aquela postura levemente entediada dos jovens em situações religiosas que não escolheram, mas que ao longo da cerimônia foram ficando mais quietos, mais atentos, algo naquilo funcionando neles de um jeito que eles provavelmente não teriam sabido nomear. Juliana também havia vindo, com Miguel no colo, que dormiu durante metade da cerimônia e passou a outra metade, tentando pegar a bolsa da Conceição com uma persistência admirável. Quando o Papa pronunciou as palavras da canonização, Conceição sentiu algo que desceria por ela como uma onda de calor brando. Não uma experiência mística no sentido de visão ou êxtase, mas uma sensação física real de alguma coisa se completando, de um círculo fechando. Ela pensou naquele livrinho na caixinha de papelão forrada de crepom vermelho. Pensou na quinta-feira de maio em que havia olhado para o prato de macarrão e não havia encontrado razão para comer. Pensou na noite às 3 da manhã, com o medo e o chá esfriando e a voz rouca dizendo em voz alta o que havia dentro.
E pensou em como tudo aquilo havia levado até esta sala, nesta manhã, com Juliana ao lado e Miguel sonolento no colo de Juliana e o padre Henrique na frente da televisão com os olhos brilhando. Ela estava chorando. Percebeu isso quando Juliana colocou a mão sobre a sua e apertou, e ela viu que Juliana também estava chorando, e as duas se entreolharam e riram um pouco ao mesmo tempo. Aquele riso que acontece quando a emoção é grande demais para apenas uma expressão. Naquela tarde de volta ao apartamento, Conceição sentou à mesa da cozinha. A mesma mesa da noite de agosto, a mesma xícara de chá, mas desta vez, à tarde do lado de fora da janela, em vez da madrugada, e escreveu uma carta. Não havia endereço para onde mandar, naturalmente. Era o tipo de carta que se escreve para organizar o próprio interior, para transformar em palavras aquilo que, enquanto permanece apenas sentido, é difuso demais para ser completamente compreendido. Ela escreveu para Carlo. Escreveu que havia encontrado o livro por acidente ou por algo que talvez não fosse acidente, e que havia demorado quase 8 décadas para entender que a companhia não precisa ser física para ser real, que a presença não depende de corpo, que o amor que uma pessoa viveu continua funcionando no mundo depois que ela vai embora, como ondas que partem de uma pedra jogada na água e chegam a margens que a pedra nunca tocou. Escreveu que havia aprendido com ele, a partir dele, através dele, uma coisa que sabia, mas havia esquecido, que a vida só faz sentido quando é voltada para fora, quando é dada, quando é um gesto em direção a alguém. Que a solidão não é uma condenação, mas um convite a sair de si mesmo e notar quem está do outro lado da porta. Escreveu que o Miguel havia chamado ela de Vocês-são pela primeira vez numa tarde de setembro, e que ela havia tido que ir ao banheiro fingindo buscar papel toalha para não chorar na frente de Juliana. Escreveu que havia telefonado para Marcos no Canadá e ficado 1 hora no telefone vendo fotos dos netos pelo videozinho que Juliana havia instalado no celular dela, e que o neto mais velho, Leonardo, que tinha 12 anos, havia mostrado para ela um jogo de computador que ele estava jogando com uma seriedade e uma paixão que ela havia achado, sem poder dizer em voz alta, muito parecida com a seriedade e a paixão que Carlo havia dedicado à programação. E havia algo naquilo que havia feito seu coração se partir e se remendar ao mesmo tempo. Escreveu que ainda sentia medo às vezes, que ainda havia noites difíceis, que a artrite no joelho não havia melhorado e que o médico havia insistido na cirurgia e que desta vez ela havia concordado porque Juliana havia dito que ficaria com ela no pós-operatório, que ainda havia manhãs em que acordava e por um segundo esquecia que Antônio havia morrido, mas que havia também a missa das 8 e o pão de queijo de sexta e o crochê ao sol da janela e Miguel aparecendo na porta com o carrinho de brinquedo e o padre Henrique com quem havia conversas reais agora sobre coisas reais. E que isso era suficiente, que isso era na verdade muito. Dobrou a carta e colocou dentro do livro, entre as páginas, como se fosse um marcador. O inverno passou e a primavera chegou com o calor progressivo que em Minas Gerais vem misturado com chuvas repentinas e violentas que duram 20 minutos e depois cessam deixando o ar lavado e as ruas brilhando. A cirurgia havia corrido bem. Um procedimento de rotina, disse o ortopedista. Um homem jovem e competente, com quem Conceição havia desenvolvido a afeição cordial que ela desenvolvia com qualquer pessoa que lhe desse atenção consistente. Juliana havia ficado com ela durante os 3 primeiros dias de recuperação, dormindo no sofá da sala, com Miguel, que havia achado aquilo uma aventura de primeira grandeza, e havia passado boa parte do tempo andando pelo apartamento com um capacete de brinquedo na cabeça, como se fosse um explorador em território desconhecido. A recuperação havia sido mais longa do que o previsto, 6 semanas em vez de 4, mas havia tido o efeito inesperado de reduzir o isolamento de forma drástica.
Fernanda havia vindo de São Paulo por uma semana, a primeira visita em 2 anos, e havia dormido no quarto de hóspedes, que Conceição mantinha arrumado, com uma esperança que ela mesma considerava excessiva, mas não conseguia abandonar. Haviam ficado acordadas até tarde algumas noites, conversando como não conversavam, desde que Fernanda era adolescente. Conversas reais, com as camadas e as contradições que as conversas reais têm. Não os monossílabos educados das ligações comemorativas. Marcos havia enviado um pacote do Canadá com chocolates e uma carta escrita à mão pelo Leonardo, dizendo que quando crescesse queria visitar a avó no Brasil. Conceição havia lido aquela carta 3 vezes. Numa tarde de novembro, Conceição estava na sala fazendo crochê enquanto Miguel dormia no quarto de hóspedes. Juliana havia saído para uma consulta médica e havia pedido para deixar o menino, quando o celular tocou. Era um número que ela não reconhecia, com DDD de São Paulo. Ela atendeu com a cautela de quem foi instruído por filhos sobre golpes telefônicos. Era uma mulher chamada Doutora Beatriz, que se identificou como pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, envolvida num projeto de documentação de devoções populares ao Beato Carlo Acutis no Brasil. Havia encontrado o nome de Conceição através do padre Henrique, que havia mencionado ela como alguém com uma devoção particular ao novo santo. A pesquisadora queria saber se Conceição toparia conceder uma entrevista por telefone ou por vídeo, se preferisse, sobre sua experiência pessoal com a devoção a Carlo. Conceição ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Eu topo." A entrevista durou 2 horas. Conceição havia pensado que seria difícil falar sobre aquilo com uma estranha. Sobre a solidão, sobre o livrinho na caixinha de papelão, sobre as conversas silenciosas e depois em voz alta, sobre a noite às 3 da manhã e o medo dito em voz alta para o silêncio. Mas a doutora Beatriz tinha uma qualidade de atenção que lembrava, curiosamente, a qualidade de atenção que o livro descrevia em Carlo. Uma presença total, não pressa, não distração, não o tipo de escuta que está apenas esperando sua vez de falar. E então, as palavras vieram, uma atrás da outra, com uma fluidez que surpreendeu a própria Conceição. Ela contou tudo. A solidão que havia se construído tijolo por tijolo. O macarrão frio numa quinta-feira de maio. O livro. As conversas. Juliana e Miguel. A carta que havia escrito e colocado entre as páginas. A cirurgia e Fernanda no sofá até tarde. Os chocolates do Canadá e a carta do Leonardo. A doutora Beatriz ficou em silêncio por um momento quando Conceição terminou. Então disse: "A senhora se importaria se eu incluísse seu relato no projeto? Sem seu nome completo, se preferir, podemos usar apenas Conceição ou um pseudônimo." "Pode usar meu nome completo", disse Conceição. Conceição Aparecida Borges Tavares. 79 anos, Oliveira, Minas Gerais. Uma pausa. Se alguém precisar ouvir, que ouça. Depois que desligou, ficou sentada por um tempo com o celular na mão e o apartamento ao redor. Miguel havia acordado e estava no quarto de hóspedes fazendo os sons de motor de carro que as crianças pequenas fazem quando estão com brinquedos de rodinhas. O sol da tarde entrava pela janela da sala em ângulo baixo, daquele jeito dourado, específico de novembro em Minas, e o pó no ar brilhava como partículas de algo precioso. Ela havia notado isso antes, meses atrás, e havia achado belo. E achava belo de novo agora, e acharia amanhã se prestasse atenção, e era essa constância que fazia de uma coisa pequena uma coisa grande. Ela pensou em Carlo. Pensou naquele menino de 15 anos que havia decidido, de uma forma completamente desprovida de dramaturgia ou de necessidade de aprovação, que a vida fazia mais sentido quando era uma doação. Que havia passado a breve existência dele, não em busca de monumentos ou de glória, mas em atenção ao próximo, ao colega que chegava sozinho ao portão da escola, ao morador de rua com fome, à família que estava passando por algo difícil.
que havia documentado milagres eucarísticos do mundo inteiro num site que qualquer pessoa pudesse acessar, não para se promover, mas porque achava que as pessoas precisavam saber que certas coisas eram reais. Ele havia morrido aos 15 anos sem saber que seria canonizado, sem saber que seu rosto estaria na capa de um livrinho numa caixinha de papelão numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, sem saber que aquela capa seria olhada por uma mulher de 79 anos que estava no processo de decidir, de uma forma quase imperceptível para ela mesma, se a vida ainda valia a pena. Ele havia vivido e morrido sem saber de nenhum daquilo, e mesmo assim havia chegado até ela, e havia ficado. Isso era, ela pensava agora, a coisa mais desconcertante e mais bonita sobre a bondade, que ela não termina. Que quando uma pessoa vive de uma determinada forma, com atenção, com generosidade, com essa disposição particular de olhar para o outro e vê-lo de verdade, ela cria algo que continua funcionando no mundo depois que ela vai embora, como ondas, como sementes, como luz de estrela que continua viajando depois que a estrela se apaga. Ela não estava sozinha. Não havia estado por muito tempo, talvez. Havia apenas parado de notar, e então algo a havia feito notar de novo. Miguel apareceu na porta da sala, o capacete de brinquedo ainda na cabeça, o carrinho vermelho na mão, os olhos ainda um pouco sonolentos. Olhou para Conceição com aquela gravidade assimétrica das crianças que acordaram há menos de 3 minutos e ainda estão decidindo se a realidade é satisfatória. Vocês são, ele disse com a autoridade de quem não coloca interrogação no que para outro seria uma pergunta. Brinca. Conceição colocou o celular na mesinha de centro, abriu os braços e o menino veio. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações para não perder nenhuma história como essa. Deixe um comentário nos dizendo de onde você está nos assistindo. Cidade, estado, país. Cada comentário, cada inscrição é uma forma de dizer que essas histórias importam. E elas importam porque as pessoas que as viveram merecem ser lembradas. Nos vemos na próxima história.